Olá, boa noite a todos. Vou aqui chamar a Juliana. Olá, boa noite. Vou enviar o convite aqui para a Ju. Olá, boa noite, Juliana. Entrou. Tá dando pra ouvir? Sim, tá dando para ouvir sim. Legal. Que bom ter Que eu, você aqui com a gente, Juliana. É uma eu tô honra. aqui no Wi-Fi do hospital, então não sei como é que vocês vão me falando aí, se tá tudo certo. Pode deixar que a gente vai te falando. Tá bom. Então, a gente está muito feliz de receber você aqui, né? Primeiro, eu quero te agradecer, porque a gente sabe que você está no hospital e você concordou em fazer essa live. Então, assim, mais um motivo para a gente te admirar tanto, né? E, assim, a gente inicia essa live com muita gratidão. Gratidão por sua vida, né? A gente sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. E, assim, a gente quer deixar já, a princípio, registrado o quanto você é admirada pelas mães, pela sua força, pela sua determinação. Eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou a Marta. A minha caminhada com a cardiopatia congênita começou lá atrás, há quase 15 anos. Eu tenho um filho como o seu, Juliana, que tem hipoplasia de ventrículo esquerdo. Hoje ele tem 14 anos. E foi um momento muito difícil, o momento do diagnóstico, né? Imagina, há 14 anos atrás, hipoplasia de ventrículo esquerdo em Goiás. Então, a gente enfrentou uma longa batalha para chegar até aqui. E o que eu fiz foi transformar a dor, a minha dor daquele momento, pensando em transformar a realidade aqui do meu estado, que foi trazer pessoas e formar uma rede de corações. E hoje a gente continua daqui lutando pela cardiopatia, trazendo informação, e por isso é tão importante hoje trazer você aqui para contar um pouco da sua história, para contar como está sendo esses dias para você, e principalmente como você consegue transformar o ambiente hospitalar de forma tão leve, que isso sirva de espelho para as outras famílias, que elas possam entender que elas não estão sozinhas, né? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? É uma honra estar participando. Eu fico super feliz com essas iniciativas, porque a gente precisa, sim, falar mais sobre a cardiopatia congênita, divulgar mais, para que mais e mais pessoas saibam que isso existe, né? Porque eu falo, é a má formação mais comum e pouca gente conhece, né? Se você for perguntar se alguém sabe o que é síndrome de Down, todo mundo sabe, né? Mas a cardiopatia congênita, as pessoas ficam ainda chocadas. Nossa, mas nasce com problema no coração, né? Nasce com problema no coração e é a má formação mais comum, né? E o Pedro ele quer sair da cama. Fica à vontade, tá? A gente tá aqui, a gente sabe que você tá aí no Filho, ó, hospital. você quer, ó, deixa eu só Vai ajudar ele aqui, peraí. lá. Então, enquanto isso é bom que as pessoas vão entrando. E bom, e eu sou Juliana, mãe do Pedro, né? Ele também nasceu com hipoplasia de ventrículo esquerdo, né? Na verdade, assim, entrou como hipoplasia de ventrículo, tratou como hipoplasia, mas ele, na Todos. verdade, ele tem o ventrículo esquerdo, mas não tem função, né? Então trata exatamente igual. E eu imagino a tua aflição há 15 anos atrás, né? Se hoje ainda é difícil, eu imagino há 15 anos atrás como é que foi receber esse diagnóstico e buscar, né, por um tratamento que infelizmente ainda está muito concentrado nas grandes capitais, né, nos Isso. centros, mais aqui em São Paulo, né? Então, imagina a dificuldade de quem é de fora de São Paulo para ter acesso a esse tratamento. Mas que bom que vocês conseguiram e que seu filho conseguiu receber um tratamento. Sim, mas eu fui para São Paulo também. Tá. Juliana, a gente queria ouvir um pouco de você, assim. Muitas mães me perguntaram, Marta, a Juliana, ela sempre teve essa interação com a rede, ou ela começou essa interação
por conta do Pedro. E será que ela é assim mesmo? Ela é tão leve? Será que esse ambiente é assim, dessa forma? E eu te acompanho já lá atrás, né? E a gente até já conversou, então assim, ela sempre foi uma pessoa muito otimista. E muitas também me perguntaram, será que ela já procurou todas as alternativas? Foi uma das coisas que a gente compartilhou, então eu queria que você falasse também sobre isso com as famílias e até confortar um pouco, porque existe essa ideia de que a hipoplasia de ventrículo esquerdo, ela automaticamente, o futuro é o transplante, né? Que não é o caso do Pedro, que foi um momento que aconteceu. Então, se você puder compartilhar um pouco da sua história, para a gente seria muito bom. Tá. Eu não tinha, eu tinha meu Instagram pessoal antes do Pedro, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa meio metida blogueirinha, né? Fazia no meu próprio Instagram, mas sempre foi para famílias e amigos, né? E quando eu engravidei do Pedro, foi na pandemia, então eu criei o Instagram do Pedro para compartilhar com a família, né? Então a gestação, os presentes que ele recebia, né? E aí ficou assim, né? Para ser no Instagram para minha família e para os meus amigos. E quando o Pedro nasceu, que ele operou, e aí assim, a partir do momento que ele estava bem já, ele já estava com 3 meses de idade, foi quando eu compartilhei uma foto dele e comecei a falar sobre a cardiopatia dele, né? E por eu estar, assim, muito tempo no hospital, a gente fica entre a primeira e a segunda cirurgia, a gente fica internado, então fica ali até mais ou menos 5, 6 meses direto dentro do hospital. E pandemia, a gente não podia receber visita, não podia outro acompanhante que não fosse a mãe e o pai. Então eu fiquei ali praticamente eu e o Pedro sozinhos. E o Instagram, na verdade, surgiu como um grande passatempo meu, né? Então, eu comecei a gravar vídeos para passar tempo. Na época, assim, tinha acabado de começar essa história de rios, essa história de gravar dancinha, né? Então, foi assim que a gente começou. Eu sempre gostei muito de dançar com o Pedro. Então, eu pegava ele bebezinho no colo para dançar e comecei a postar vídeos da gente dançando. E aí foi assim, né? As pessoas começaram a chegar porque pensavam assim, meu Deus, quem que é essa louca que tá com o filho no hospital e tá dançando, né? E foi assim que a gente começou. E eu acho que foi uma grande ajuda, assim, pra mim, ter o Instagram. E no fim eu descobri que isso era uma forma de ajudar e inspirar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. Exatamente. E continua inspirando, né? Agora, Juliana, você fala um pouco pra gente sobre doação de órgãos. Hoje o Pedro ele tá na lista, né, para transplante. A criança, ela precisa ter o coração, a criança, o tamanho dele tem um coração específico, né? Isso. Então, o Pedro ele teria que só um minutinho, deixa eu Fica à vontade. A gente entende, a gente é mãe. Olha, gente, a Juliana abriu as portas do hospital para receber a gente, então é um motivo. Mais um motivo. Ele tá chorando porque ele quer ver. Ah, Pedro! Lindão! Oi! A mamãe tá trabalhando, cara. Você me ajuda, então? Então vamos lá, tudo bem? Olha lá, a mamãe tá trabalhando, tá bom? Oi? Bom, então, o Pedro, na verdade, ele agora tá com 3 anos e meio, ele faria a cirurgia de Fontan, né, a terceira etapa ali do paliativo, né, da hipoplasia. Só que o que aconteceu? O Pedro, ele tem uma disfunção importante do ventrículo direito, que é o único ventrículo que ele tem funcionando, né? Então, assim, esse ventrículo é muito fraco. E, além disso, ele também, a válvula dele do lado direito, a tricúspide, também ela é muito mal formada e mesmo depois de 2 cirurgias ela não ficou boa, né? Então, tudo isso é contraindicação do Fontan. A gente chegou a buscar diversas opiniões, inclusive a gente levou o caso do Pedro para Boston, né, lá no hospital de Harvard, e lá mesmo eles indicaram o transplante, falaram que as chances do Fontan do Pedro dar certo seriam baixíssimas e que eles não correriam esse risco de fazer o Fontan no Pedro, né? Então a gente acabou
procurando aqui em São Paulo especialistas em transplante e aí foi essa mesma opinião deles, então bateu o martelo e ele entrou para a lista de transplante. Então agora ele está na lista desde setembro, mas no hospital agora ele está desde janeiro, né? Então ele foi listado, mas não precisou ficar internado. E aí agora ele evoluiu com piora, né, da disfunção, e aí por isso que ele acabou sendo internado. Fala. Ele acabou sendo internado, e aí agora ele vai ficar internado até chegar o novo coração, porque ele tá precisando de droga vasoativa, né? Ele tá com um remedinho na veia direto para ajudar o coração a bombear sangue direito. E aí a gente vê que você trouxe a sua casa para o hospital. E aí conta um pouco disso pra gente, para as mães que vão precisar de uma internação ou que estão no hospital com o filho agora, né? Que já são maiores. Como que você trouxe para cá, para o hospital? Como que o Pedro está lidando com essa situação? Ele que já tem 3 anos e consegue entender um pouco do que está acontecendo. Assim, o que ajuda muito aqui nesse hospital que a gente está no INCOR, né, em São Paulo. O que ajuda é que aqui tem 2 brinquedotecas que funcionam durante a semana e tem bastante atividade, assim. Então, de manhã tem lá as monitoras, os brinquedos, à tarde sempre tem alguma atividade diferente. Então, elas trazem pintura, trazem massinha, trazem coisas diferentes para as crianças, né? Então, isso ajuda muito a passar a nossa semana. Mas o Pedro está numa idade que ele enjoa muito rápido das atividades, né? Cada atividade ali dura de 2 a 5 minutos, tem que trocar atividade. Então eu trouxe para o hospital os brinquedos que ele gosta, desenho também. Acaba que a tela tem sido uma grande aliada nessa fase também, porque é o que mais ajuda. Mas a gente procura o tempo todo tá trocando os brinquedos. Então eu trago um pouco de brinquedo e aí passando uma semana a gente troca, traz outros desenhos, bexiga, até bolinha de sabão eu trouxe para o hospital. E a gente vai brincando também na hora do banho, né? A gente vai buscando entreter ele de todas as formas, né? E de final de semana eu não fico com o Pedro. Então, acho que isso ajuda também. Vira uma pessoa diferente, com ideias diferentes, atividades, brincadeiras diferentes, porque acho que só ficar com a mãe 24 horas também enjoa, né? E aí vem uma pessoa também com uma bateria mais recarregada, né? Para entreter ele, porque é uma tarefa difícil entreter uma criança por tanto tempo no hospital. Mas em contrapartida, para ele tá sendo muito legal, assim, né? Eu tenho minha mãe aqui só para mim o tempo todo, eu brinco o dia inteiro. Todo mundo né? Então, paparica, né? Todo mundo paparica, todo mundo que vem visitar traz um presentinho. Então, assim, para ele, tá uma delícia. E você tem a Laís também, né? Que tem 1 ano. Tenho uma bebê de 1 ano que fica com a minha mãe durante a semana. E aí, final de semana, eu pego ela e a gente passa o final de semana junto. E me conta aqui, Juliana, você, nesse intercalar, você fica quantos dias no hospital? Fico 5, de segunda a sexta. Ah, tá. As meninas estão perguntando aqui, eu acho que é porque elas não têm muito conhecimento. Estão perguntando se você está internada pelo SUS, se é por convênio. Se você puder explicar rapidinho, até para elas tirarem essas dúvidas, como funciona. Aqui no INCOR tem a parte do SUS e a parte do convênio, né? A maior parte do hospital é SUS. A ala do convênio é uma ala pequena, é um andar só do hospital. A gente está pelo convênio, a gente tem um plano de saúde que atende aqui, então a gente está pelo convênio. A única diferença é o quarto, né? Então, o quarto do SUS ficam 2 pacientes por quarto e o quarto do convênio é um quarto único, né? Só para um paciente. Então, essa é a única diferença. A UTI é igual, é a mesma para o convênio e para o SUS. Toda a parte de enfermagem, de médico, de medicação, de alimentação é tudo igual, né? Então, mas é um hospital que a maior parte é SUS aqui. Entendi. E aí, Juliana, essa parte burocrática para você, quando você foi encaminhada ao transplante, é muito difícil quando a criança é encaminhada? Você tem muita burocracia ou é mais rápido? É o próprio hospital que faz? Foi a
própria médica, né, que faz, assim, não tem burocracia, né? Então, depois, a partir do momento que foi indicado o transplante, a própria médica, ela te dá um papel para você assinar de ciência, né, que ele está entrando na fila, e ela que faz o cadastro num sistema nacional, né, do governo, e coloca a criança na fila, né? Então, aí tem todo um registro, a gente tem esse registro dele, a gente consegue estar consultando essa fila, né? E não é burocrático, não. Foi assim, a partir do dia que a gente assinou o papel, no dia seguinte ele já estava na fila. E Juliana, você recebeu a notícia do transplante. Eu acho que como que assim, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acaba levando assim, um choque. Mas pelo que você está me contando, você já tinha mais ou menos uma visão do Fontan do Pedro, não era? Então, na verdade, não. A gente foi em consulta com ele em Boston já tem 2 anos. E aí, na primeira consulta lá, eles já cantaram a bola do transplante. Mas, como ele estava super bem, eles falaram assim, não, mas vamos esperar 1 ano. Ele está super bem, vamos ajustar as medicações. Porque, na verdade, a ideia era recuperar a função do ventrículo esquerdo para fazer uma correção total. Então, a gente estava assim, entre uma recuperação total e um transplante. Né? Meu Deus! E aí, a gente estava nessa expectativa, esperando 1 ano. Mas a gente estava bem ciente, assim, se não recuperar o ventrículo com medicação, a gente vai para o transplante. A gente já estava, assim, bem ciente de que Fontan não era uma opção para o Pedro. E aí se passou 1 ano, e a gente naquela expectativa, e no fim não recuperou a função. Então, assim, quando veio o resultado do exame, claro, é um balde de água fria, né? Porque a gente fala, poxa, a gente tinha esperança, ele sempre foi uma criança super ativa, super bem. Quando você abre o exame, você fala, nossa, acho que não é do Pedro esse exame, porque não tá batendo exame com criança, assim, não tá compatível isso. Mas, então, aí a gente já foi para essa segunda consulta em Boston, já imaginando que eles falariam que, batendo o martelo, que era o transplante mesmo. E aí, na verdade, como a gente já vinha, assim, se preparando, né, pro provável não ali, então a gente, quando bater o martelo do transplante, o nosso primeiro pensamento foi: a gente tem que levar o Pedro para Disney, porque a gente não sabe se depois que ele entrar para a fila do transplante, quando ele vai poder viajar. E se demorar, né? Porque a gente não sabe. Entrou para a fila, é uma caixinha de surpresas. Pode demorar horas, como pode demorar anos, né? Falei, se demorar anos, a gente vai perder essa fase, que ele ainda acredita nas coisas, né? Então, na verdade, a gente saiu da consulta do transplante comprando passagem e planejando a viagem. Então, a gente é muito, assim, tranquilo em relação ao diagnóstico do Pedro e muito realista também, né? Então, a gente tenta viver ao máximo tudo que a gente pode viver com o Pedro, né? Então, até esses dias uma colega me perguntou assim, você sente falta de alguma coisa da maternidade que você não viveu com o Pedro? Eu falei, não. Tudo que eu gostaria de ter vivido se ele não tivesse uma cardiopatia, eu consegui viver com ele. Então, assim, todos os sonhos que eu tinha até aqui, até 3 anos de idade, a gente conseguiu. A gente demorou um pouquinho mais para começar. Mas depois que começou, a gente vive intensamente. A gente aprendeu muito com o Pedro a viver o hoje. Então, assim, eu sempre aproveitei cada fase, né? Até muitas mães falam assim, meu filho tá crescendo, que saudade de quando não sei o que, saudade de não sei o que lá. Eu falo, nossa, mas eu acho que eu aproveitei tanto, 100%, assim, cada fase, que eu fico ansiosa para a próxima, sabe? Então, a gente aprendeu muito isso, a viver o hoje. E a gente segue sempre assim. Não, e a gente sente isso quando a gente acompanha você, que você realmente vive intensamente aquilo que você faz. Porque o que a gente. Eu falo por mim, eu tinha muito medo. Então, eu tinha medo de mandar para escola, eu tinha medo de colocar na natação, eu tinha medo de fazer tudo, porque eu tinha medo de ficar doente, eu tinha medo de ir para o hospital. Então, eu vivi muito medo. E aí, hoje, o que eu falo para as mães, e até um lema aqui da nossa associação em Goiás, é que existe vida além da cardiopatia. Existe porque muita vida. Muita vida.
senão você fica presa tanto no não poder fazer, com medo de fazer, que você sabe. O que eu sempre falo. Eu falo, medo é ausência de fé, né? Então, assim, você tem que primeiro fortalecer a tua fé para viver, né? Porque e entender que essa é a sua nova realidade, né? Então, assim, claro que a gente tem muito respeito à cardiopatia, a gente segue os tratamentos, os exames, os remédios, tudo em 100%, mas além da cardiopatia, ele é uma criança, então ele precisa viver, né? Eu falo, por tudo que ele passou ali pós primeira e segunda cirurgia, e Deus devolveu a vida para ele, quem sou eu para limitar ele, né? Deus devolveu a vida para ele viver, não para ele ser limitado. Então, eu lembro que a gente sempre ia nas consultas e perguntava. A primeira pergunta que a gente fazia para cardiologista não é tipo, o exame tá bom, o coração tá bom. A primeira pergunta é, já pode fazer natação? Já pode ir para a escola? Então, assim, a gente sempre naquela ânsia de que ele vive uma vida normal, né? E a gente sempre buscou e prezou por isso. Não ele faz até, inclusive ele fazia judô, né? Sim, tava fazendo aula de luta um pouquinho antes judô. de sempre. Sempre praticou bastante esporte, acho que isso ajudou muito ele. E agora você tá falando de fé. É impossível ser mãe de cardiopata e não falar de fé. Né? Então, assim, eu acompanho as suas orações de manhã. Eu acho que são orações assim que enchem a gente de esperança. E a gente vê que a sua oração ela é muito profunda. Porque tem oração e oração. E a gente sente a profundidade. Então, você fala muito de fé, você fala muito de Deus. E o que representa isso para você? Como você lida com a fé e a razão quando você fala de um transplante? Eu acredito muito numa frase que eu li no livro. Eu acho que assim, se Deus permitiu, é porque a minha alma precisa, né? Então, acho que tudo isso é uma grande escola, é uma grande oportunidade da gente aprender, da gente crescer, da gente evoluir. A transformação que o Pedro gerou, não só em mim e no meu marido, que está ali mais próximo, mas também em toda a família e em toda essa rede aqui de desconhecidos que foi se formando, talvez uma criança sem cardiopatia não traria isso para a nossa vida e para a nossa família. Então, eu acho que tudo tem, sim, um grande propósito e a gente vive em busca, né, desse propósito e a gente entendeu e encara isso como uma missão. Então, isso que a gente tenta também passar através do Instagram, acho que nada é por acaso. Quantas vezes eu gravei vídeos no meu Instagram pessoal e nunca deu em nada, né? E eu falei, às vezes, um videozinho ali, né, entre aspas, besta, uma dancinha, não sei o que, tomou toda essa proporção. Então, eu acho que envolve também uma grande missão e a gente encara e abraça e aceita e usa isso para ajudar outras pessoas. É o meu caso. Quando eu descobri a cardiopatia, eu que tenho muita fé, eu por muitas vezes questionei a Deus assim, mas por que eu? Né? Se eu sou uma pessoa que acredito, que tenho fé, mas por que eu? E hoje eu olho para trás e vejo assim a rede que a gente conseguiu fazer. Eu vejo que o propósito de vida do Ian é muito maior do que a minha mente humana pode mensurar. Então, assim, quantas crianças hoje tiveram tratamento através da vida do meu filho, e isso muda tudo. Hoje eu consigo enxergar. Então, muitas vezes, a mãe está passando por uma situação difícil, se sentindo sozinha, mas ela tem ali aonde espelhar, porque quando a gente vê você, com certeza é um instrumento de Deus, né? E é o que a gente tem que fazer. Nós que temos filhos cardiopatas, não só os cardiopatas, mas as crianças especiais, todos nós temos um propósito muito maior. A nossa mente é muito pequena, né? Então, assim, se não é Deus na nossa vida para poder inspirar, para poder... E eu acho que a história de vida nossa é essa, de exalar o amor de Deus, porque isso é amor de Deus. Eu vejo o Pedro, ele é a inspiração de quantas famílias, quantas mães, né? A gente só ouve falando e elogiando e falando da sua fé, da sua coragem, da sua força. E eu sei que muitas vezes é difícil. Às vezes pela manhã, né? Ainda mais você que tem a Laís tem 1 ano. É muito difícil ter outro filho. Eu deixei o meu filho com 6 anos aqui, você deixa a Laís com 1 ano. Então, assim, não é
fácil, não, mas quando a gente tem esse entendimento, né, do grande propósito, a gente encara aí de peito erguido, né? Eu falo, claro, eu tenho meus momentos de introspecção, mas eu falo, é no banheiro. Vou lá no banheiro, dou a minha chorada, lavo o rosto, volto Nosso com a cara amigo. lavada, sorrindo, porque se eles que estão passando por tudo isso tão sorrindo, tão alegres, tão felizes, né? Eu falo, quem somos nós, né? Para não estar também. E a criança, ela até por volta ali de 7 anos, a mãe e o pai é tudo que eles têm, né? É o porto seguro. Se a gente não tá bem, se a gente desestabiliza, acabou. Eles perderam o porto seguro deles, né? Então, a gente tem que ser forte. Às vezes a pessoa fala, mas como é que você é tão forte? Eu falo, gente, não tem como explicar. Eu falo assim, quando a nossa única opção é ser forte, a gente não tem outra opção. Não A gente tem. acaba sendo forte, né? Então é aí que a gente descobre a força que a gente tem. Aí eu recebo muito assim, mas se fosse eu, acho que eu não teria essa força. Ah, teria. Teria porque eu falo, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, assim, se ele te escolheu é porque você tem todos esses ingredientes aí que precisa, né? É isso, e é lindo isso mesmo que você falou. E olha, Juliana, a gente fica muito feliz, né, de saber que tem pessoas como você que inspiram. E o que a gente procura fazer é que essas mães, todas essas mães que estão aqui, né, a gente quer agradecer a todas que estão presentes aqui hoje, principalmente a você aí que está no hospital, que cada mãe tenha consciência de que também não está sozinho na jornada da cardiopatia congênita, né, Juliana? Sim, é isso. Assim, eu recebo muitos directs aí de mães de cardiopata. E às vezes eu fico triste porque às vezes eu abro a mensagem, já se passou um ano, eu falei, caramba, agora que eu abri a mensagem dessa pessoa. Mas eu tenho um perfil de cardiopatia que chama Cardiopata e aí. Só que assim, ele tá meio parado, mas quando eu for mãe de cardiopata, se quiserem me mandar mensagem lá, acaba sendo mais fácil de eu ver. E aí, o ano passado, eu fiz uma sequência de 20 lives no mês da cardiopatia congênita, com vários Eu acompanhei. especialistas. Então, a gente falou de vários assuntos, assim, foram 20 lives. E o que mais me deixou feliz é que em uma das lives, um pai assistiu, porque ele tinha acabado de receber o diagnóstico. A esposa dele estava já com acho que 36 semanas de gestação, quando recebeu o diagnóstico de hipoplasia de ventrículo esquerdo, no interior de São Paulo. Essa criança recebeu o diagnóstico e foi logo desenganada pelos médicos. Então, no desespero, acho que foi procurar no Instagram, chegou na minha live. E justamente numa live de um cardiologista do interior. E aí ele foi e marcou consulta com esse cardiologista. Esse cardiologista conseguiu encaminhar tudo. E essa criança nasceu, veio transferida aqui para o INCOR. Eu tive o prazer de conhecer essa família. Olha só. E esse bebê que provavelmente não teria nenhuma chance lá no interior de São Paulo, já recebeu alta para casa. E até me arrepia de falar, porque foi muito Nossa, que lindo. Assim. legal. Então, eu falo, às vezes, eu me perguntava nessas sequências de live, eu falava, Jesus, onde eu tava com a cabeça de fazer 20 lives todo Não, dia, live, a gente está aqui com 5, 7 todo lives. dia eu me perguntava, meu Deus, por que eu fui inventar isso? E aí veio a resposta, assim. Então, assim, se a gente conseguir salvar uma vida, já valeu tudo a Vale pena, a pena. né? Então, Não, com certeza. eu acho que é muito lindo isso que a gente consegue fazer pelas outras famílias, né? De levar não só a esperança, né? Mas também de conduzir ali, a busca pelos médicos e pelos melhores hospitais. A gente está aqui com 7 lives, então está uma correria. Eu imagino que passou. A gente tem aí o Dia Mundial da Conscientização da Cardiopatia Congênita, que foi 14 de fevereiro, e a gente se uniu aqui. A nossa associação começou com um movimento bem, bem tímido. Era praticamente eu, mais éramos umas 3, 4 mães, a doutora Mirna, que é uma médica, e a gente foi para a porta do hospital, colocou uma tendinha lutando pelo teste do coraçãozinho, que até naquela época não tinha, né? Porque não tinha nada. E aí éramos só nós. Então, quando a gente olha para trás e hoje a gente vê, né, que a gente cresceu tanto, que a gente foi crescendo e essas mães foram chegando, e quantas crianças conseguiram tratamento, a gente conseguiu mudar a realidade aqui em Goiás.
E hoje a gente está dando um passo adiante, que é se tornando um instituto já já. A gente depois vai te convidar, com certeza. O Pedro já vai ter feito o transplante, a gente vai convidar você para vir aqui em Goiás para conhecer. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque hoje as mães procuram o conhecimento. As mães têm a necessidade de saber. Então, quando as mães nos procuram, elas falam o que eu tenho que fazer, qual o caminho que eu vou, aonde que eu posso conseguir. Então, assim, hoje a gente tem médicos e pacientes aqui caminhando juntos. E é essa a intenção. Porque até tem pouco tempo, o médico era muito superior a gente, né? Antigamente as pessoas chamavam o médico de senhor, senhora, né? Isso, e hoje essa realidade é diferente, porque os médicos eles querem acolher também, né? Por isso que é importante essa união de mães e de famílias, montando essa rede de apoio. Então você... Eu sempre falo assim que o diagnóstico ele assusta muito, mas a informação te liberta, né? Então, que bom que a gente consegue passar essa informação. Filho, o que você quer? Ficou manhoso com a live. Tá cansado. E que bom que a gente consegue passar a informação e passar a informação de qualidade. Eu sempre falo para as mães, por favor, sejam especialistas do seu filho, busque, aprenda, pesquisa. Eu não quero ninguém aqui falando para mim, ai, meu filho tem um buraquinho no coração. Não, dá nome, sobrenome, você precisa saber. É assim que você vai ajudar o seu filho, porque infelizmente a cardiopatia congênita ainda é pouco falada, pouco divulgada, pouco estudada ainda fora dos centros de referência. Então, às vezes, você vai para um pronto-socorro que o pediatra não sabe da cardiopatia do seu filho, né? Então, o máximo que você puder saber vai fazer a diferença ali naquele momento, né? Então, acho que as mães, sim, precisam se munir de informação e conhecer muito bem a cardiopatia do seu filho. Então, Juliana, a gente está vendo que o Pedro tá querendo a mãe aí. Eu queria que você deixasse assim para a gente uma mensagem, né? Essa mensagem de fé e esperança que você já falou ao longo de toda essa live. Volto de novo a te agradecer. E eu queria ouvir de você, assim, para aquela mãe que está agora no hospital assistindo, para aquela mãe que está se sentindo sozinha, que está achando que tem um peso muito grande na cabeça. Qual que é a mensagem que você deixa para essas famílias que estão acompanhando você agora? Eu acho que a primeira coisa é sempre fortalecer a fé, né? Buscar o máximo que puder a Deus, fazer suas orações, ter ali um ritual de orações junto com seu filho, segura na mãozinha dele ali na UTI, faz a oração junto, fala no ouvidinho dele. Uma coisa que eu fazia muito com o Pedro, falava sempre no ouvido dele: filho, você é forte e corajoso, segura na mão de Jesus, que você vai vencer. Então, assim, em todo momento eu tava ali fortalecendo ele mesmo. E acho que isso ajuda muito, essa parte espiritual. E a parte prática também, eu falo também, você tem que chorar, tudo que você tiver que chorar, depois você dá 3 tapas na sua cara, se ergue e fala, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, vai para a parte prática, vai buscar informação, vai pesquisar sobre a cardiopatia em lugar de qualidade, tá? Porque às vezes o Google assusta muito. Ainda se você colocar hipoplasia de ventrículo esquerdo no Google, você ainda vai encontrar que é incompatível com a vida. O que não é, né? O que a gente sabe que hoje em dia a maioria das crianças vão muito bem, tanto que até tem surgido uma nova especialidade médica aí, os médicos que estão tratando dos cardiopatas congênitos adultos, né? Porque essas crianças estão se tornando adultos, então estão crescendo, né? O meu já é um adolescente já. Estão crescendo, e aí acabou que esses adultos ficaram no limbo, né? Quem que vai cuidar? É o pediatra? Mas o pediatra não sabe de adulto. É o cardiologista adulto? Mas eles não conhecem cardiopatia congênita, né? Não, eu tenho a doutora Mirna que está me acompanhando aqui, que eu não largo ela nunca mais. É no pescoço ali, coladinho, ó. O Ian vai ficar com ela aí, ó, até velhinho. Então, e aí tem agora essa nova especialidade, né, dos que estão cuidando dos adultos. Então, busque informação de qualidade, seja especialista do teu filho, saiba tudo, nome e sobrenome do que ele tem, os remédios, o que tem que fazer, para onde correr. A gente sempre buscou ter uma vida normal com o Pedro, então a gente viajou bastante com o Pedro.
mas sempre assim, muito consciente. A gente vai viajar, então vamos viajar para um lugar que tenha um hospital. A gente sempre foi com contato de algum médico da cidade, sabendo o endereço do hospital, caso precisasse. Então, busque informações de qualidade, seja especialista do filho, que vai dar certo. E é o que você fala, existe muita vida além da cardiopatia congênita. Não se esquecer que é uma criança que merece brincar, que merece aproveitar, que merece ir para a escola, que merece ter uma vida o mais possível, né, dentro do normal. Não se esquecer disso, né, que é uma criança e que tem anseios de criança também. Não tentar colocar naquela bolha que a gente acha que existe, mas que não existe, né? É isso, então. É o que eu procuro fazer com meu filho hoje, né? Mas demorou um pouquinho para entender isso. E que bom que você já entendeu bem antes, né? Essa geração de agora, apesar do pouco tempo, o Ian tem 14, para o Pedro é pouco tempo, mas na medicina foi um caminho muito longo. O Ian, na primeira cirurgia, foi 30 dias de internação na UTI. Hoje em dia, no Norude é uma cirurgia um pouco mais rápida na UTI, toda a recuperação é mais rápida. Então, assim, a gente acredita muito na medicina, né? Sim. E aí, é o que você bem falou, informação centrada, procurar entender, principalmente medicação que seu filho tem. Muitas mães que procuram a gente falam, meu filho tem cardiopatia congênita. Qual cardiopatia? Não sei, é cardiopatia. Né? Então, assim, procurar entender a cardiopatia, conhecer o caminho, saber onde você vai pôr o pé e aonde você quer chegar. É isso que a gente procura fazer aqui, instruir essas famílias dessa forma. Legal. Então, ó, muito obrigada, Juliana. A gente vai encerrar por aqui, porque a gente está vendo que o Pedro está querendo brincar, né? E também está cansado. Ele tá... Tem uma coisa que eu queria, apesar... Eu tô encerrando, mas eu vou voltar nisso. Eu chorei muito. Eu vi um vídeo do Pedro conversando com Jesus. Ai, foi lindo. Foi lindo. Eu convido a todas as mães que estão assistindo, que vão assistir essa live, para poder assistir esse vídeo, porque foi muito emocionante. Você acordou e filmou. Foi, a gente tava dormindo, e aí o filho, ó, deixa a mamãe contar a história, ó. Você tá pedindo seu coração pra quem? Quem que vai mandar seu coração? Hoje ele tá demais. A gente tava dormindo, e aí quando eu acordei, eu vi que o Pedro tava segurando o bonequinho que a gente tem do Jesus e conversando. Mas sabe quando você tá assim, meio sonolento? Eu não tava entendendo o que era que ele tava falando. E aí, quando eu percebi que ele tava fazendo uma oração, eu peguei o celular pra gravar. Fiquei quietinha, eu tava dormindo. E foi tão lindo, porque ele tava pedindo um coração pra Jesus. Porque todo dia a gente conversa sobre isso, né? A gente tem até um quadro dos sonhos, de tudo que ele quer fazer quando o coração chegar. E ele tem esse entendimento de que quem vai mandar o coração novo é Jesus, né? Então, que ele tem que pedir para Jesus. Lindo demais. E aí eu falo que o coração vai vir de helicóptero, vai vir lá do céu. Jesus que vai mandar, né, filho? E é isso então, gente. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. E para mim, particularmente, foi muito emocionante. Juliana, muito obrigada. Pode contar obrigada. Mas a gente está torcendo. E a gente está te esperando aqui em Goiás. Quando esse coração chegar, vem passear aqui, vem conhecer a gente aqui. E muito obrigada. Obrigada por abrir as portas do hospital, aonde você está, para receber a gente aí. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Eu ainda escolhi esse horário, porque é um horário que o Pedro já jantou e que não entra enfermeiro no quarto, né? Que só entra às 8. Mas não deu certo, o Pedro ficou manhoso. Tá ótimo, não, foi ótimo, foi maravilhoso. Desculpa aí pelas interrupções, mas acho que deu pra gente passar um pouquinho aí da nossa mensagem. Quem quiser conversar depois, me chama lá no direct. Eu converso bastante com as mães, principalmente com as mães de cardiopata, a gente conversa bastante. Inclusive, a gente tem uma ajuda também para quem precisa de advogado. A gente tem parceria também, a gente tem uma advogada parceira que ajuda sem custo as mães. Então tá bem legal isso. Então quem precisar, né, que algumas famílias têm precisado entrar com ação, né? Tem os grupos, a gente tem também de oração também, né? Essa ajuda jurídica.
A gente tem também eu tenho um clubinho no WhatsApp, que é onde eu envio as orações, algumas reflexões também, que eu faço de forma gratuita. Então, a gente tem algumas formas aí de ajudar também nessa parte espiritual e jurídica, né, para quem precisa. Ó, Juliana, parabéns, viu? Parabéns por ser essa mãe que é exemplo para todas nós, de força, coragem, principalmente fé. Um beijo, Pedro. Beijo, fala tchau, filho. Olha lá, fala tchau para todo mundo. Tchau, Tchau, todo mundo que acompanhou. Muito obrigada, viu? Amanhã a gente tem outra live. Faz o barulho do beijo, faz. Beijo. Tchau, obrigada. A gente vai estar com a doutora Vanessa Guimarães. Aí acompanha, porque ela fez live com você também, né? Eu adoro ela. Então, amanhã a gente vai estar com ela aqui. Espero todos vocês amanhã. Tchau, vai ser muito bom. Beijo, beijo, Pedro. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau.